5 meses de governo Bolsonaro e entramos num ponto crítico agora. Essa semana vai ser decisiva para os rumos desse governo. Nesse final de semana estão previstas manifestações a favor do governo, para forçar reformas, para forçar o parlamento a votar algumas medidas do governo, e a resposta vai depender da adesão popular para isso. Se essas manifestações estarão cheias ou vazias. Porque uma coisa é clara, todos nós sabíamos que esse governo seria catastrófico, que teria dificuldades de governar, porque eles não têm projetos e os poucos projetos que eles têm não são muito claros como eles vão implementar. E isso pode ser visto na prática diária desse governo, nas tentativas de passar decretos que são inconstitucionais, que são contra a lei, e numa disputa, numa cisão entre governo, entre o executivo e o parlamento, e o legislativo. O que nós vimos nesses 5 meses do governo Bolsonaro foi um constante desgaste da imagem do governo, do presidente, dos ministros, uma perda rápida de capital político, tudo isso causado por tretas internas completamente desnecessárias e autogeradas, por brigas entre alas ideológicas no governo que foram minando a credibilidade e o apoio de muita gente. É um governo que não para de perder popularidade, o que é habitual em começo de governos no geral. Se você observar os últimos presidentes do Brasil, com exceção da Dilma, você vê no primeiro mandato uma queda rápida de popularidade, porque o governo entra no poder e as pessoas, os eleitores, esperam soluções rápidas para aquilo ali, esperam uma mobilização rápida para solucionar os problemas do Brasil. Violência, educação, trabalho. E na medida que os meses passam e isso não vai acontecendo, é evidente que alguns eleitores vão se frustrando. Mas no caso do Bolsonaro tem um agravante, porque não apenas não se está vendo nenhuma medida prática para o dia a dia dos brasileiros, mas também você vê essa confusão constante e criada por eles próprios. É o tipo de governo que não precisa de oposição, porque eles mesmos criam crises constantes. A oposição só serve para apontar os erros deles ali, as crises que eles criaram. E são erros primários, são erros de amadores, de pessoas que não têm nenhuma competência e nenhuma experiência administrativa de gestão pública anterior. E outro fator que acentua também esse desgaste é que é um governo que entrou, através da eleição dele, durante a campanha eleitoral, com uma mensagem que canalizou o ódio das pessoas, que uniu os eleitores através do medo e da intolerância. Então você tem uma base inflamada, uma base cheia de ódio, que não está muito disposta a tolerar erros também. Pior do que isso, não está disposta a tolerar erros também da própria base. O que você viu nesses últimos meses aqui foi uma série de ataques das milícias virtuais do Bolsonaro, pois ele tem uma rede de influenciadores e de seguidores que fazem isso, canais no YouTube, perfis no Twitter, páginas no Facebook, que são utilizadas para destruir reputações de quem se torna persona não grata no governo. Isso tem sido feito sistematicamente há meses já. Tem uma lista aqui de pessoas que já foram atacadas por essas milícias internas, pessoas que já apoiaram o Bolsonaro anteriormente ou que não apoiaram, mas que são também de direita. Por exemplo, Felipe Moura Brasil, da Jovem Pan, o Carlos Andreas, editor da Record, o Rodrigo Constantino, jornalista, Reinaldo Azevedo, jornalista, deputados do PSL que foram para a China logo no começo do governo, que eles foram fazer uma visita na China e que foram atacados por alas radicais do governo também, alas olavistas. Os próprios militares do governo, ministros, que foram também violentamente atacados nas redes sociais por olavistas também, por seguidores do Olavo de Carvalho. O Lobão, que ousou criticar o governo e agora se tornou uma pessoa não grata também, está sendo muito atacado por olavistas e por bolsonaristas. A Janaína Pascoal, deputada do PSL, que se manifestou publicamente contra as manifestações do final de semana e está sendo atacada também pelo grupo dos bolsonaristas. Os garotos do MBL também. Outros que estão se opondo às manifestações e estão sendo agora, nesses últimos 3, 4 dias, atacados por todos os influenciadores que apoiam o Bolsonaro. E de ontem para hoje também viu ataques ao Danilo Gentili, outro influenciador, comediante, que tem sido atacado porque também se opôs às manifestações. Essas milícias virtuais, elas já são muito eficazes para atacar a oposição política, quem é de esquerda, deputados, youtubers, perfis no Twitter. Eles também agem em sincronia para tentar destruir ex-bolsonaristas e ex-olavistas. Porque essencialmente o que há é uma incapacidade de lidar com o divergente. Eles têm esse programa deles ideológico fechado e qualquer um que destoe disso, qualquer um que ouse fugir disso, ou se opor a isso, ou criticar publicamente esse programa deles, se torna um alvo, se torna um inimigo para eles. Isso pertence ao jogo político atual, dessa política de polarização, de extremos, de radicalização constante, que tem tudo a ver com essas crises também que são autogeradas pelo governo. São crises constantes criadas
pela questão ideológica, questões ideológicas no MEC, questões ideológicas no Itamaraty. É como se eles estivessem numa guerra perpétua contra esses inimigos virtuais que eles elegeram. E aqui você põe aqui num grupo muito vasto, né, de comunistas, sabe-se lá o que isso quer dizer, professores universitários, estudantes universitários, artistas, intelectuais, jornalistas, que eles chamam de extrema imprensa, que seria a imprensa que se opõe ao Bolsonaro ou que noticia sobre o Bolsonaro. Porque atualmente basta você vir aqui noticiar qualquer coisa sobre esse governo de maneira mais ou menos imparcial para você se tornar um inimigo também do governo. Isso serve, por um lado, para fortalecer a ala dura desse governo, a ala ideológica, a ala radical, que fica cada vez mais radicalizada, e rechaçar também e repelir os moderados. E isso ocorre também com os eleitores. Eleitores moderados que estão observando isso e vão acompanhando esse governo, não vendo nenhum tipo de avanço, nenhum tipo de desenvolvimento, nenhum tipo de programa sólido para melhorar o país, também começam a se frustrar. É justamente por isso que essas manifestações agora serão um termômetro importante para avaliar como os moderados, como as pessoas que votaram no Bolsonaro sem ser bolsonarista, sem ser radical, vão reagir a isso. Porque a ideia central dessas manifestações é, em essência, antidemocrática. A articulação começou com grupos que são a favor do fechamento do Supremo, a favor de impeachment de ministros do Supremo Tribunal e também contra o Parlamento, contra o Congresso. Eles estão capitalizando uma retórica populista de uma luta do povo, das pessoas puras, contra uma elite corrompida, que eles veem como uma classe política também, que deve ser derrubada. Estão obstruindo o governo. E quando você vê também os apoiadores do Bolsonaro, quem são as pessoas que ainda estão comprando esse discurso de maneira cega ou de maneira oportunista também, você vê três grandes figuras evangélicas, por exemplo, Silas Malafaia, Edir Macedo e Marco Feliciano, ainda fortalecendo o bolsonarismo. Ontem o Edir Macedo, no templo dele, fez uma oração pedindo para que Deus removesse a oposição ao Bolsonaro. Você teve influenciadores do Bolsonaro no YouTube dizendo que a esquerda estava fazendo magia negra contra o Bolsonaro para derrubá-lo, sacrificando bodes. Então, nesse momento de fragilidade do Bolsonaro, você não vê nenhum esforço do governo de moderar o tom, de tentar estreitar os laços com a oposição, com o centrão, com os moderados, mas sim um processo de radicalização, cada vez mais radical, cada vez mais extremado, cada vez mais inflamando as bases que ainda sobram. É evidente que isso não pode levar muito longe, porque o governo Bolsonaro não tem tanta gordura assim para queimar. Ele já pegou uma população insatisfeita, cheia de ressentimento, que quer mudanças rápidas, que quer soluções rápidas, simplórias, que foram ofertadas pelo Bolsonaro. Soluções impraticáveis. Tudo indica agora que o Brasil vai entrar numa depressão econômica, então cada vez mais a população vai se indignar e vai se revoltar contra um governo ineficaz, que se perde nessas guerrinhas ideológicas. Então, repito, esse final de semana será um termômetro sobre a popularidade do Bolsonaro. Até que ponto ele ainda consegue mobilizar os eleitores dele. Se esse final de semana for um fiasco, isso será o começo do fim do Bolsonaro. Porém, se tiver uma grande adesão, isso será assustador, porque não corresponderá à sensação das pessoas de que ele tem perdido o fôlego, perdido o gás. Por outro lado, na semana seguinte, ainda haverá novas manifestações contra o Bolsonaro, contra os cortes na educação. Então agora a disputa pela mente e pelos corações dos brasileiros está indo para as ruas. É a voz, o clamor das pessoas nas ruas que vai decidir o rumo desse governo. Eu quero saber o que vocês pensam, primeiro sobre essa desidratação do governo Bolsonaro, rapidamente, né? 5 meses, já está muito desgastada a imagem deles. O que você pensa sobre isso, onde isso pode levar, e também o que você pensa sobre essas manifestações no final de semana. Se elas terão grande adesão, se elas serão bem-sucedidas ou se serão um fracasso. E o que isso pode também representar para o futuro do governo Bolsonaro. Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal da Carta Capital e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!